Olá, amantes da física! Sejam bem-vindos ao episódio 13 do Eureka, um podcast de divulgação científica do Departamento de Física da UFMG. Eu sou Vitória Amaral, estudante de jornalismo aqui da UFMG. E eu sou Victoria Alves, também estudante de jornalismo. E hoje continuaremos a nossa conversa com o professor, físico e pesquisador Luiz Oulton, aqui do Departamento de Física da UFMG. Ele que tem experiência em materiais magnéticos e propriedades magnéticas. Lembrando que o seu espaço para a física é aqui. O tempo é quando você quiser. Para quem não conhece, Luiz Oulton é graduado em Física pela Universidade de Oviedo, Espanha, doutorado pela Universidade de York, Inglaterra, e pós-doutorado também pela York. É professor adjunto do Departamento de Física da UFMG e tem experiência na área de materiais magnéticos e propriedades magnéticas. Professor, vamos começar falando sobre 2 projetos de pesquisa que você tem trabalhado. Um deles é a mineração urbana, reciclagem de ímãs permanentes de terras raras, e o outro é o estudo de materiais magnéticos nanoestruturados para desenvolvimento de ímãs permanentes sustentáveis, aplicações biomédicas e dispositivos espintrônicos. Explica pra gente do que se tratam essas 2 pesquisas e como elas poderiam vir a se complementar, apesar de terem focos diferentes nos materiais magnéticos. Bom, a verdade é esses 2 projetos, okay? Um é um projeto específico, okay? E o outro, o segundo projeto que vocês mencionaram, ele resume todas as pesquisas que eu faço. Uma das coisas que a gente às vezes faz como professor, fazer um projeto grande onde a gente explica quais são todas as pesquisas que a gente faz, o que dedica o tempo e justifica nosso trabalho. Esse é o segundo. O primeiro deles, okay, tem a ver a mineração urbana de materiais para produzir ímãs permanentes. Tem a ver com o seguinte, ímãs permanentes são todos aqueles imãozinhos que a gente, desde imã de geladeira até aqueles outros ímãs que são bem mais fortes, que têm forma de cilindro, que são prateados por fora. Okay? Qualquer material que apresente magnetização espontânea, que atraiga outros metais, assim, é um imã permanente, tá? No Brasil, ele produz terras raras. Terras raras são um tipo de elementos que se utilizam para produzir aqueles imãozinhos que são mais fortes, que são menores e bem fortes, ok? São de muito interesse para fazer novos produtos tecnológicos. Desde baterias de carros, de geradores elétricos, dispositivos no computador. Se vocês têm um disco duro no computador, ele tem também ímãs permanentes lá. Esses materiais são muito caros. Agora mesmo, eles são... o mercado deles está dominado pela China. E eles, além de dominar o mercado da produção dos elementos para ser usados nos ímãs permanentes, eles dominam também o mercado de produção do ímã. Então, o Brasil, como país, tem esse recurso que é um recurso estratégico. Uma dos maiores impactos da mineração desse recurso é que precisa de movimentar quantidades de terra enormes, toneladas. E isso tem impactos ambientais. Quando os ímãs são produzidos, quase o 30% desses elementos já refinados, já que sofreram todos aqueles processos químicos para poder ser utilizados de estado puro, quase 30% são perdidos na produção de novos ímãs. Então, por um lado, a gente estuda como recuperar esses elementos depois da produção dos ímãs, que eles ficam sujos, ficam cheios de óleo, a gente tem que recuperar eles, recuperar as propriedades magnéticas deles para poder ser usados em outro tipo de ímãs. E por outro lado, a gente também está interessado em recuperar todos aqueles imãozinhos que andam por aí perdidos, nos aparelhos, no lixão e tudo isso, para conseguir fazer novos ímãs. Então, mineração urbana se refere a isso, a essa reciclagem de materiais que são ricos e que podem ser utilizados para produzir novos ímãs sem precisar de movimentar grandes quantidades de minério. Por outro lado, a gente que faz? A gente estuda nanopartículas, okay? de materiais, normalmente óxidos de ferro, que elas têm aplicações para diferentes utilidades. Okay? Uma delas já explicamos antes, que foi no programa anterior, que foi para destruir a amoxicilina, por exemplo. Uma coisa importante é que esse método de destruição da amoxicilina, quando a gente aplica ele consegue esquentar
todo fluido ao mesmo tempo. Não precisa não é como quando a gente, por exemplo, coloca um fluido em cima de uma panela no fogão com água e primeiro esquenta a parte de embaixo, depois tem as correntes de convecção, a água circula. Esse é o método que consiga esquentar de uma forma muito eficiente e muito rápida, de forma uniforme. As nanopartículas também são utilizadas para outros projetos, nos quais essa propriedade que elas têm de gerar calor são utilizadas para destruir, por exemplo, células cancerosas. Então, existem projetos onde pequenas partículas de óxidos de ferro são aplicadas no corpo humano. Está na fase de testes agora mesmo, fazem com animais e coisas assim. O que acontece? Essas partículas, elas são funcionalizadas. Quer dizer que elas podem, por exemplo, podem ser decoradas com moléculas de remédios de diferentes tipos e com um campo magnético elas podem ser localizadas, por exemplo, se você tem dor de cotovelo, ok? Então, aplica as partículas, aplica um campo magnético perto do cotovelo e elas se concentram, o remédio atua naquele local em particular, okay? Não se distribuem por todo o corpo, isso por um lado. E por outro lado, elas podem actuar, elas podem ser funcionalizadas para se situem perto de lugares onde tem células de câncer, de algum tipo, por exemplo, câncer de mama. E com a aplicação de um campo magnético alterno, aumentam a temperatura do tecido. E acontece o seguinte, as células cancerígenas, elas resistem o calor pior que as células sadias. Então, quando a temperatura aumenta a mais de uns 42, 45 graus, então elas morrem. E aí conseguem reduzir os efeitos desse tumor, por exemplo. Temos os dispositivos espintrônicos. Quanto aos dispositivos espintrônicos é o seguinte, a gente faz pesquisas com materiais magnéticos em forma de filme. Quando a gente fala em forma de filme, são, na verdade, lâminas muito, muito finas, de espessura de poucos nanômetros. A gente produz elas por uma técnica determinada e elas podem ser dispostas de modo que a gente pode fazer um tipo de sanduíches. Sanduíches de diferentes lâminas de materiais magnéticos e não magnéticos que apresentam propriedades de interesse tecnológico. Uma delas é, por exemplo, poder utilizar, em lugar de correntes de elétrons, correntes de spin. E agora, para explicar spin, a gente tem que passar uma paradinha aqui. Okay? Essa é uma propriedade quântica dos materiais. É como se cada elétron tivesse uma bússola incorporada nele. Parecido, tá bom? Dentro do que cabe. Se a eletrônica utiliza os elétrons como método para transferir ou armazenar informação, okay? A espintrônica utiliza essa propriedade particular dos elétrons, okay? Que é spin, que tem a ver, que interage com o magnetismo das camadas magnéticas que a gente produz. Parte das pesquisas que a gente faz tem a ver com isso. Esse controle das correntes, neste caso de spin. Isso tudo nasceu mais ou menos, ou teve o grande breakthrough aí em 1986, por aí, algo recente. A verdade, esse foi um descoberto, esse é um efeito que aparece quando você tem duas camadas magnéticas muito fininhas separadas por uma não magnética. Então, quando passa uma corrente através, a resistência ao passo da corrente muda em função de como é a orientação relativa da magnetização de cada uma das camadas. Beleza? Isso foi descoberto em 1976. Teve um brasileiro nessa descoberta, um senhor que se chama Mário Baivich. As pessoas que explicaram isso receberam o prêmio Nobel em 2007. Uma coisa foi muito importante porque essa descoberta, desde essa descoberta até sua aplicação para a indústria de gravação magnética, para vender computadores, levou só 10 anos. Uma coisa realmente excepcional, essa rapidez. Desde uma descoberta de um efeito até sua aplicação. E tudo o que veio depois disso está inserido nos computadores de todas as pessoas do mundo. Eu fiquei com uma curiosidade que tu falou que os ímãs permanentes são muito caros. Sim. Qual é o preço, mais ou menos? Ímãs permanentes têm muitos tipos. Okay? Tem alguns que são caros, outros são baratos. Por exemplo, tem ímãs permanentes que são feitos com óxido de ferro. Esses são baratos. Okay? A verdade é que vocês, por exemplo, podem encontrar um ímã permanente caminhando na montanha. Você pode encontrar um pedaço de magnetita na montanha, que é um material magnético, um óxido de ferro que se encontra de forma natural. Mas o que acontece? Os ímãs, para poder aplicar um campo de determinada, vamos chamar, força, elas precisam de um certo volume de material. Os ímãs produzidos com óxidos de ferro, para produzir um campo grande, eles precisam de um volume de material grande. Tá? Quando você quer colocar, por exemplo, um ímã para que o HD de seu computador funcione, você precisa de um ímã pequenininho e muito forte também. Para isso, você precisa de certos elementos químicos que formem parte desse ímã,
Esos elementos químicos que são as terras raras são os que encarecem o valor desse ímã. Okay? Sobretudo por quê? Porque um computador, por exemplo, ele vai a trabalhar, não sei, o HD vai trabalhar a 70 graus centígrados. E as propriedades dos ímãs, elas decrescem com o aumento da temperatura. Então, para que isso não aconteça, você precisa de alguns elementos bem escassos e bem caros, como o disprósio. Você precisa de átomos de disprósio colocados no seu material, no lugar adequado, para que apresente as propriedades que você quer. Se você coloca esse átomo no lugar errado, então essa propriedade não se apresenta do modo que você gostaria que se apresentara. Então é por isso que são caros, porque tem um processo de produção que requer primeiro fazer um trabalho nas mineradoras que remove muita terra. Depois tem que, de todos os minérios, tem que extrair os átomos que você precisa. Primeiro são como óxidos, depois tem que retirar o óxido dos materiais para que fiquem metálicos. E depois você tem que pegar esses materiais e colocar ou produzir um ímã de uma forma adequada. Okay? Nossa, muito trabalhoso. Bem complexo. É muita etapa. É complicado, sim. É uns R$700 um miminha desse ou mais? Não. Como o preço aí, vocês podem comprar por poucos reais. Mas, embora sejam poucos reais, são caros em proporção aos outros. Entendeu? São caros. E outra coisa importante é o seguinte, o volume, os quilos de ímãs que são precisos, por exemplo, para um carro elétrico, hoje em dia, ele tem uns 2 quilos ou 2,5 quilos por aí de ímãs permanentes, aí, colocados em diferentes lugares. O problema fundamental é que esses ímãs devem de ter a forma adequada para ir naquela aplicação daquele carro ou daquele gerador, entendeu? Então, por isso faz as coisas caras. Bom, Luiz, você também atua com o método de espectroscopia Mossbauer, que é uma técnica que tem alto poder de resolução. Você podia explicar para a gente um pouquinho sobre esse tipo de espectroscopia e quais as aplicações dela? A espectroscopia Mossbauer é uma das técnicas que a gente usa. E a gente usa elas porque os materiais que estudamos, elas contêm ferro. Então, a espectroscopia Mossbauer funciona para uns determinados elementos químicos, okay? Que apresentam o que se conhecem como íons Mossbauer, elementos Mossbauer. Tem uns 40, assim, mais ou menos. Tem vários tipos de técnica de espectroscopia. E o que fazem as técnicas de espectroscopia é ver como se comportam certos materiais em função de como eles absorvem ou emitem um tipo de luz. Sendo que esta luz, neste caso, não é uma luz visível. A luz é uma onda eletromagnética e, em função da frequência, algumas são visíveis e outras não. Então, esta é luz, um tipo de radiação não visível. Este tipo de espectroscopia está basado em um efeito, se chama efeito Mossbauer, descoberto por um senhor de sobrenome Mossbauer. E o que é interessante desta história é que ele descobriu o efeito durante seu doutorado. Viu que nos experimentos que ele fazia tinha uma coisa que era inesperada. Ele percebeu que não era uma coisa que estivesse errada, sino que conseguiu ver que aquilo era real e conseguiu dar uma explicação. E uns anos depois recebeu o prêmio Nobel por seu trabalho de doutorado, ok? Algo bem comum. O efeito Mossbauer, ele funciona um pouco... imaginar, por exemplo, que você quer escutar uma estação de rádio. Então, a estação de rádio emite a emissão, ela faz uma emissão com uma determinada frequência e você tem que sintonizar sua rádio em casa para aquela mesma frequência, para poder escutar. Se você não sintoniza aquela mesma frequência, você não escuta nada. O efeito Mossbauer, a verdade, funciona um pouco parecido. O que acontece? Para ter efeito Mossbauer, você precisa primeiro de uma fonte radioativa, que precisa ser uma daquelas formada por aqueles elementos, um dos 40, aqueles que falei antes. E aquela fonte, ela está formada por uns átomos que decaem, tem um decaimento, emite radiação, então é uma emissão por decaimento nuclear. Esse átomo emite radiação, emite luz, com uma determinada frequência. E você precisa de uma amostra que você vai estudar, que contém o mesmo elemento que o emissor e está inserida num ambiente muito parecido, porque a frequência, a radiação emitida pela fonte tem que ser absorvida pelo átomo na amostra. Elas têm que ser da mesma frequência. Para isso, tem uma coisa que o senhor Mossbauer conseguiu explicar e que era bem inesperado, é o seguinte: essa emissão de radiação, normalmente, se um átomo emite radiação, ele experimenta um recuo. Igual que, por exemplo, se a gente dispara um canhão, sai a bala e o canhão recua. Este caso, o átomo que emite a radiação, ele deveria recuar. Mas o efeito Mossbauer tem uma coisa
bem curiosa, que é o átomo, por estar inserido dentro de uma matriz sólida, esse recuo que ele experimenta, a energia desse recuo se distribui para todo o cristal, toda essa matriz que tem ao redor. Então, essa emissão se produz sem recuo do átomo. Então, essa é uma das condições para ter efeito Mossbauer. E a outra é que o átomo que está na sua amostra tem que ser do mesmo tipo, tem que estar em um ambiente muito parecido para absorver essa radiação também sem recuo. As interações que também, ou essas emissões e essa absorção, dependem muito também do ambiente onde está inserido o átomo. Okay? Vocês imaginam assim, os átomos com uma nuvem de elétrons ao redor, né? Então, essa energia de emissão depende de quais são os números de elétrons que tem ao redor, que tipo de átomos existem ao redor daquele átomo radioativo e também da forma que tem essa nuvem de elétrons. No outro lado, acontece a mesma coisa. E às vezes essa energia de emissão e a energia que outro absorve são um pouco diferentes. Para conseguir que exista essa absorção que se denomina ressonante, o que acontece? A gente tem que montar a fonte radioativa em cima, em um aparelhinho, que movimenta a fonte para frente e para trás. E devido a esse efeito Doppler, consegue que a energia do fóton, a energia da radiação emitida, seja exatamente igual à energia que o outro átomo pode absorver. Estudando as diferenças que existem nessas energias, a gente consegue extrair informações importantes de como é o ambiente onde está colocado o átomo, quais são os vizinhos que ele tem, qual é a carga que ele tem. A gente pode saber sobre a estrutura cristalográfica também, coisas de magnetismo. O que faz também essa espectroscopia especial é a resolução que ela tem, em energia, porque ela consegue distinguir umas poucas partes em 10 elevado a 11. Então, 10 elevado a 11 é 1 com 11 zeros atrás. Se você tiver uns poucas unidades, é uma resolução realmente surpreendente, o que faz ser uma técnica muito sensível. Então, a gente usa isso para saber identificar tipos de óxido, identificar comportamentos magnéticos e coisas assim. Um outro projeto de pesquisa seria o procedimento para determinação, quantificação e monitoração de poeiras ferruginosas na atmosfera que polui a cidade de Vitória, utilizando técnicas típicas de caracterização de nanopartículas. Qual seria essa técnica e o que seriam essas poeiras ferruginosas na atmosfera? Bom, esse é um projeto que a gente faz praticamente todos os meus projetos eu faço em colaboração com o pessoal do CDTN, aqui do lado da FMG, com o professor José Domingos. Faz tempo, a gente tinha feito um trabalho parecido a este que você acaba de falar, no qual a gente estudava amostras de poeira sedimentada em lugares diferentes de Belo Horizonte. E a gente percebeu que utilizando a espectroscopia Mossbauer, dada essa resolução tão boa que ela tem, a gente consegue distinguir propriedades dessas poeirinhas. Elas contêm óxidos de ferro. Então, a gente consegue distinguir propriedades desses óxidos de ferro que não conseguimos distinguir por outras técnicas. E uma das coisas que permitiu foi, por exemplo, saber quando um óxido contenido no pó que você recolhe aí num filtro que você coloca no meio da mata ou no meio perto do Mineirão ou qualquer outro lugar, se esses óxidos eles são naturais ou são o resultado de alguma atividade antropomórfica que chamamos, da atividade das pessoas. Então a gente conseguiu, caracterizando esses pós, a gente conseguiu ver que muitos deles eram iguais aos pós produzidos em certas áreas de mineração. Então com isso a gente conseguiu tracejar, de certo modo, a procedência das poeiras que recolhemos aqui na cidade e viu que muitas delas vêm das mineradoras que existem ao redor de Belo Horizonte. Então com aquele projeto ele estimulou uma pesquisa mais avançada nesse caso, para determinar do mesmo modo a procedência do pó, das partículas que estão em suspensão no ar, com o tempo vão se depositando em filtros, e essas amostras foram recolhidas ao redor da área de Vitória. Okay? Lá tem uma particularidade que tem indústrias muito grandes. Tem várias indústrias do aço, tem também o oceano do lado, tem todos os ventos que são das brisas marinhas. Então esse projeto, na verdade, utiliza, além
espectroscopia Mossbauer utiliza outras técnicas avançadas de caracterização que o que intentam é fazer como uma identidade, conseguir fazer um padrão de características que correspondem a um tipo de pó produzido em uma indústria do aço. Outras que são produzidas por efeitos de oxidação natural, outras que são produzidas por contaminação devido aos carros, okay? O processo de combustão e, por exemplo, os freios do carro, que liberam muitas partículas de ferro. E saber, o projeto que trata é saber, ou quantificar, o que quer é quantificar realmente qual é a proporção que vem de uma indústria, qual é a proporção que é natural, qual é a proporção que vem dos carros, entendeu? Para esse modo depois poder desenvolver políticas ambientais e poder justificar uma política de preservação da qualidade do ar. E para a gente finalizar esse bloco sobre suas pesquisas, tem alguma pesquisa ainda que você gostaria de trabalhar, que você ainda não trabalhou? Conta pra gente. Quando eu fiz meu doutorado, eu trabalhava em pesquisas relacionadas com gravação magnética. E uma das foram, na época, pesquisas muito bem sucedidas. A gente trabalhava com empresas que produziam discos rígidos para computadores e elas adoptaram métodos que foram desenvolvidos durante nossas pesquisas. Então, os materiais que são produzidos, na verdade, naquela época a gente estudava materiais antiferromagnéticos e naquela época era muito importante diminuir a quantidade de material antiferromagnético que era usado para conseguir que os HDs pudessem armazenar mais informação. Durante aquela época a gente então fez uns procedimentos de medida, desenvolvemos procedimentos de medida que foram depois ensinados aos engenheiros da companhia e permitiram conseguir densidades de informação mais altas. Tá? Uma das coisas que eu gostaria agora seria essa, seria retomar aquele tipo de pesquisas e voltar a trabalhar em coisas relacionadas com gravação magnética. Essa é uma indústria, a verdade, realmente avançada, tecnicamente multidisciplinar e muito interessante. Bom, agora já partindo para o final da nossa conversa, eu queria que você compartilhasse alguma dica para quem quer seguir o mesmo caminho que você, alguma coisa que você se apegou ao longo da sua trajetória e tu acha importante compartilhar. Bom, acho que é muito importante que cada um trace sua própria trajetória, ok? Mas se tivesse algum conselho que dar, o primeiro é ser proativo, aprender idiomas. E tentar sempre, de forma proativa, conseguir informação, falar com as pessoas, para evitar ficar estancado em alguma situação. Tá? Então, isso seria importante. E outra coisa para os estudantes de ciências, fundamentalmente, eu acho que serve para qualquer outro. É o seguinte, um conselho que um colega deu para mim faz tempo, e eu achei muito importante, e foi o seguinte, ele falou que quando a gente não entende uma coisa, a gente tem que tentar entender ela e continuar, pegar esse osso e não soltar ele, até que a gente entende. Que essa é a forma que a ciência e o conhecimento avançam. Agora, pra gente finalizar, vamos fazer um bate-bola. Vou te fazer umas perguntas e você me responde. Seu livro preferido? Bom, não tenho um livro preferido, mas se tivesse que recomendar para ler não sei o título em português, tá? Em espanhol se titula Prométeme que serás libre. Es un romance de un señor que se llama Georges Molist y trata sobre a época en que a imprenta se expandiu por Europa e da vida de alguém que se dedicou, se envolveu com essa imprenta. E uma música? Bom, normalmente eu escuto muito Bob Dylan, então eu acho que, bom, se tenho que recomendar, mas eu sou muito eclético, eu escuto qualquer tipo de música. Um filme? Ontem eu assisti de novo um filme que se chama Estrada à Perdição, que é um filme de Tom Hanks do ano 2000, que eu já tinha assistido e achei muito bom. Mas também tem outro filme que se chama Requiem para um Sonho. Ah, sim, muito bom. Que eu recomendaria a todas as pessoas assistir esse filme. Um time preferido? De que esporte? Futebol. O Real Madrid. Real Madrid. E o que você gosta de fazer nas horas vagas? Descansar. Eu gosto muito de descansar. Mas também gosto de cuidar plantas. Okay? De cuidar orquídeas. Jardineiro. Exatamente. E tem alguma coisa que você ainda não conquistou e que quer muito conquistar? Não, eu acho que... Bom, não vou falar que conquistei tudo o que queria, mas eu acho que estou tranquilo com as minhas conquistas. Que bom.
Bom, Luiz, a gente queria agradecer novamente por ter aceitado conversar conosco. Acredito que a conversa foi muito proveitosa e todo mundo conseguiu entender bem o que você tem feito aqui no Departamento de Física. A gente está muito feliz que você veio aqui e falou Muito um pouco obrigado. das suas experiências. Tem alguma coisa que você queria acrescentar? Não vou acrescentar nada porque eu acho que já falamos o suficiente de física e eu simplesmente gostaria de animar a meus companheiros e outros estudantes a fazer atividades como esta. Agora, queria agradecer a você, que esteve conosco escutando o podcast. Muito obrigada pela atenção. Não esqueça de compartilhar esse podcast com os amigos, família e entusiastas da física. Estamos também no Instagram. Lá você pode saber de antemão quais serão os próximos convidados e ter a oportunidade de fazer perguntas. É claro, além de outros conteúdos incríveis sobre física. Então segue a gente lá, @EurekaPodcastUFMG. Nos vemos no próximo episódio. Esse podcast é um projeto de extensão do Departamento de Física, orientado pelo professor e pós-doutor Bruce Veiga e pela bibliotecária-chefe Gislene Rodrigues, roteiro assinado por Vitória Amaral e Victória Alves. Edição de Victória Alves. Trabalhos técnicos, Alice Andrada.